Preparem seus decantadores, pessoal, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça em Campos de Cima da Serra. Uma região vinícola brasileira que tá dando o que falar. É isso aí, É. Campos de Cima da Serra. Pode ser que você conheça o Brasil pelas praias e pelo futebol, mas essa região tá Botando vinho brasileiro no mapa. literalmente. Porque estamos falando de vinhos de altitude. É vinho brasileiro. É vinho de altitude. É isso que me fascina. Conte-me mais. Como o Campos de Cima da Serra desafia a nossa ideia do que é um vinho brasileiro típico, né? Tipo, a gente tá tão acostumado com a Serra Gaúcha. Total. Mas essa região tá construindo uma identidade própria. Exato. É isso que me deixa tão empolgado para a gente desvendar tudo isso. É. A gente tem artigos, pesquisas, até notas de degustação, a coisa toda. Olha só. E acredite em mim, não se trata apenas da altitude, embora ela tenha um papel, fundamental. Com certeza, se a gente pensar no contexto geral, Campos de Cima da Serra se beneficia de uma combinação singular de fatores. Sua localização no nordeste do Rio Grande do Sul, a altitude média de 1.000 metros e um clima que está longe de ser tropical. Pense em invernos rigorosos, verões amenos e grandes variações de temperatura entre o dia e a noite. O tipo de clima em que certas uvas simplesmente prosperam. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Tá bom. O solo. Pulsa. A gente não está falando de um tipo uniforme. Campos de Cima da Serra ostenta uma mistura incrível. Solos basálticos, conhecidos por sua riqueza mineral, ideais para Cabernet Sauvignon, Merlot, Tanat, o que você quiser. Nossa. Aí depois a gente tem solos argilosos excelentes para retenção de umidade, algo crucial em períodos mais secos. Verdade. E não vamos esquecer dos solos arenosos, bem drenados e perfeitos para vinhos mais leves e aromáticos. Que diversidade. Que diversidade. É como um quebra-cabeça gigante em que cada peça contribui para a imagem final, né? Essa variedade de tipos de solo explica por que a região consegue cultivar com sucesso uma gama tão ampla de variedade de uva. E por falar em uvas, eu tô morrendo de vontade de falar sobre elas. Vamos lá. Pelo que eu vi, eles têm de tudo, desde Chardonnay e Sauvignon Blanc para quem curte um vinho branco, até Merlot, Cabernet Sauvignon e até Pinot Noir para os tintos. E não podemos esquecer dos espumantes. Ah, os espumantes. O clima frio e a acidez naturalmente alta das uvas cultivadas aqui são ideais para produzir alguns exemplares verdadeiramente excepcionais. Nossa, considerando que Campos de Cima da Serra é um jogador relativamente novo no cenário da produção de vinho, com apenas 2 décadas de existência, deve ter havido muita dedicação e perseverança para chegar a este ponto. Sem dúvida. Os pioneiros da região enfrentaram inúmeros desafios. Eles tiveram que se adaptar a este clima e terreno únicos, descobrir quais variedades de uva prosperariam e refinar suas técnicas. Imagina... Lembre-se, eles não tinham benefício de séculos de tradição como algumas outras regiões. É verdade. Mas eles tinham algo igualmente valioso. A vontade de aprender, de experimentar e de colaborar. Totalmente. Eles se basearam na experiência de regiões vinícolas estabelecidas como a Serra Gaúcha, incorporando essas práticas tradicionais e adaptando-as às condições de altitude. Esse é um ponto crucial. Eles não estavam tentando simplesmente replicar o que os outros estavam fazendo. Eles estavam determinados a criar seu próprio nicho, a mostrar o caráter único de Campos de Cima da Serra. E pelo que eu provei, eles estão conseguindo. Mas os pioneiros não estavam sozinhos nessa empreitada, né? Eles tiveram apoio, investimentos, tecnologia, parcerias de pesquisa com instituições como a Embrapa e a formação de associações como a AVASCS, a Associação dos Vitivinicultores de Campos de Cima da Serra. Isso mostra como a colaboração e o compartilhamento de conhecimento são essenciais para o sucesso, especialmente num campo tão complexo e cheio de nuances como a vinificação. Agora, falando sobre o que torna Campos de Cima da Serra verdadeiramente especial. Sim. Seu terroir. O termo terroir abrange tudo que impacta o caráter de um vinho. O clima, o solo, a altitude, até mesmo o toque humano. Então, se a gente for analisar, Campos de Cima da Serra é uma região de altitude, com média de 1.000 metros acima do nível do mar. Isso significa temperaturas mais frias em geral, luz solar intensa durante o dia e uma queda significativa de temperatura à noite. Certo. Essa variação de temperatura diurna, como é chamada, é fundamental. É essencial para criar vinhos equilibrados. Os dias quentes permitem que as uvas amadureçam e desenvolvam açúcares complexos, enquanto as noites frias ajudam a reter a acidez e o frescor. Além disso, eles têm neve no inverno, que cobre os vinhedos e ajuda a hidratar o solo. Olha só. Isso é algo que você não vê em muitas regiões vinícolas brasileiras. Não mesmo? Isso contribui para o caráter único do terroir, influenciando os sabores e a estrutura dos vinhos. E por falar em único,
Esta região fica ainda mais intrigante quando comparada a outras áreas vinícolas de altitude, seja no Brasil, como a Serra do Mantiqueira, ou globalmente como Salta, na Argentina. Que é verdade. É. Embora todas compartilhem a altitude como fator comum, né? Campos de Cima da Serra tem uma latitude mais alta, o que significa dias de verão mais longos e maior exposição à luz solar. Isso impacta o processo de maturação, o desenvolvimento de açúcar nas uvas e, em última análise, o perfil de sabor final do vinho. Certo. E enquanto Salta, na Argentina, tem aquelas condições intensas, quase desérticas, Campos de Cima da Serra tem um ambiente mais moderado e úmido graças à sua proximidade com o Atlântico. Então, estão falando de diferenças sutis, Sim, mais perceptíveis nos vinhos. exatamente. A beleza está nessas nuances, em como uma diferença aparentemente pequena no clima ou no solo pode impactar drasticamente o caráter do vinho. Agora, por que é tão curioso sobre o processo de vinificação quanto eu? Vamos ao que interessa. Pelo que eu li, os produtores de vinho em Campos de Cima da Serra precisam adaptar suas práticas a essas desafiadoras condições de altitude. Eles realmente se tornaram mestres da adaptação. Eles empregam técnicas como a poda curta no inverno para proteger as vinhas do frio intenso. Nossa. E usam sistemas de condução em espaldeira para maximizar a exposição das uvas à luz solar. Tipo, você consegue imaginar ter que podar as vinhas em pleno inverno gaúcho. Nossa! E a vinificação em si, o processo de transformar essas uvas em vinho, parece que há um foco real em preservar os aromas naturais e o frescor que vem desse terroir único. Você está absolutamente certo. Para vinhos brancos, a fermentação a frio é fundamental. Ajuda a reter aqueles aromas delicados e acidez vibrante. E para os tintos? Os tintos. Para os tintos, eles usam técnicas como a maceração a frio, onde as cascas das uvas são embebidas em temperaturas baixas antes da fermentação para extrair suavemente a cor e o sabor. E, claro, a fermentação com temperatura controlada é crucial durante todo o processo para garantir a qualidade consistente. Eu também notei que muitos produtores em Campos de Cima da Serra são grandes defensores da sustentabilidade. Sim. Há um forte compromisso com as práticas orgânicas e biodinâmicas, com o uso de fontes de energia renováveis e com a implementação de sistemas eficientes de gestão de água. É sobre respeitar a terra e garantir sua vitalidade para gerações futuras. O que nos leva perfeitamente ao tema do enoturismo, certo? Sim. Esta região tem todos os ingredientes para uma experiência de viagem espetacular focada no vinho. Paisagens de tirar o fôlego apuro e, claro, aqueles vinhos incríveis de altitude. É um destino de enoturismo em ascensão, esperando para ser descoberto. Imagine explorar vinícolas aninhadas entre colinas, fazer caminhadas por cânions com vistas que se estendem por quilômetros e se deliciar com a deliciosa culinária local harmonizada com o quê? Vinhos de Campos de Cima da Serra. Pelo que eu li, já existem várias rotas do vinho surgindo. Tem a Rota das Altitudes, que, como o nome sugere, leva você a vinícolas situadas nas áreas mais altas, oferecendo vistas panorâmicas e vinhos únicos. Depois você tem os Caminhos da Tradição, onde você pode visitar vinícolas familiares que são passadas de geração em geração, mantendo aquelas técnicas tradicionais. E claro, para quem gosta de um bom espumante, tem a Rota dos Espumantes. E não se trata apenas do vinho. A região também possui cânions deslumbrantes como o Itembezim ou Fortaleza, cachoeiras como a Cascata do Caracol e a Cachoeira do Sossego. Nossa. E não podemos esquecer da receptividade do povo local. Certo, vamos ao que todos realmente querem saber. Os vinhos em si. O que você pode nos dizer sobre os perfis sensoriais dos tintos, brancos e espumantes de Campos de Cima da Serra? Bem, como você pode esperar, há uma bela interação entre a variedade da uva e a influência do terroir. No geral, você pode esperar vinhos elegantes, frescos e intensamente aromáticos. Então, para os tintos, que tipo de aromas e sabores a gente deve procurar? Pense em notas vibrantes de frutas, especialmente frutas vermelhas como morango, cereja e framboesa, muitas vezes complementadas por notas florais e delicadas notas de especiarias. No paladar, eles são tipicamente encorpados, com taninos macios, uma acidez viva e um final persistente. E quanto aos brancos? Você que diferencias? Os vinhos brancos são igualmente cativantes, apresentando aromas cítricos brilhantes. Pense em limão, lima e toranja, muitas vezes acompanhados por notas de maçã verde, flores brancas e uma mineralidade distinta. Eles tendem a ser crocantes e refrescantes no paladar, com uma acidez vibrante que os tornam incrivelmente gastronômicos. Agora, você mencionou os espumantes anteriormente? Sim. O que torna os espumantes de Campos de Cima da Serra tão especiais? O clima frio e a alta altitude são ideais para a produção de espumantes com elegância e fineza.
Eles geralmente apresentam aromas delicados de frutas cítricas, maçã verde, ponto rado, com um perlage fino e persistente e uma acidez refrescante. Certo, então cobrimos muito terreno até aqui. Sim. Exploramos a história da vinificação em Campos de Cima da Serra, nos aprofundamos em seu terroir único e até experimentamos os diversos estilos de vinho da região. É verdade. Mas vamos ser mais específicos. Vamos falar sobre algumas variedades de uva que se destacam e o que as faz brilhar nesse ambiente de altitude. Parece um bom plano. De volta ao nosso desafio delicioso. Criar um roteiro de enoturismo por Campos de Cima da Serra. Por onde a gente começa? É tanta coisa para considerar. Para mim, qualquer tour de vinhos precisa começar entendendo as pessoas por trás dos vinhos. Eu gostaria de visitar algumas daquelas vinícolas pioneiras, as que realmente moldaram a identidade da região. Concordo. A história por trás de um vinho sempre torna mais interessante. Sim. E já que falamos em história, você mencionou que algumas vinícolas de Campos de Cima da Serra têm raízes que remontam a mais de um século. Pois é. É difícil imaginar vinhedos no Brasil com tanta história. E é justamente essa história que torna a região tão fascinante. Para ter um gostinho dessa tradição, a vinícola Caminhos da Serra é parada obrigatória. Eles estão produzindo vinhos em Campos de Cima da Serra há mais de um século, utilizando métodos tradicionais e focando em variedades de uvas nativas. Imagine só, gerações de uma mesma família dedicadas a cultivar uvas e produzir vinhos num lugar tão singular. Uau, século, eles devem ter histórias incríveis para contar. Que tipo de uvas nativas eles cultivam? É algo que a gente não encontra em outras regiões. Tinha certeza. Eles trabalham com uvas como a Isabel e a Bordeaux, que foram trazidas pelos imigrantes italianos e se adaptaram muito bem ao clima da região. A Isabel, por exemplo, produz vinhos tintos bem encorpados, com aromas que lembram frutas maduras e especiarias. E a Bordeaux, apesar do nome, não é a mesma uva que encontramos em Bordeaux, na França. Aqui no Brasil, ela se tornou uma variedade completamente diferente, dando origem a vinhos mais leves e frutados. Interessante. É incrível como as uvas podem se transformar em ambientes diferentes. Mas voltando ao nosso roteiro, além da tradição, eu adoro uma boa vista. Então, gostaria de visitar uma vinícola que ficasse no alto das colinas, quem sabe com uma vista panorâmica dos vinhedos e da paisagem. Nesse caso, você precisa conhecer a Vinícola Vista da Serra. A sala de degustação deles tem uma vista de tirar o fôlego, com as colinas ondulantes e os cânions ao longe. Nossa, é o lugar perfeito para apreciar um bom vinho enquanto se deslumbra com a beleza da região. E os vinhos deles, especialmente o Sauvignon Blanc e os espumantes, são tão impressionantes quanto a vista. Já tô imaginando. Uma taça de espumante, o sol se pondo sobre os vinhedos. Um cenário de cartão postal, perfeito para o Instagram. Sem dúvida. Um final de tarde mágico para coroar um dia de descobertas. E já que falamos em descobertas, não podemos esquecer da gastronomia local. Verdade? Afinal, um bom vinho pede uma boa comida, se não acha? Com certeza. Que tipo de delícias culinárias a gente deve experimentar em Campos de Cima da Serra? A culinária da região é saborosa e acolhedora, com forte influência italiana e alemã. Prepare-se para pratos fartos e reconfortantes, ideais para o clima frio das montanhas. Já tô com água na boca. Então, digamos que estamos na Aracuri Vinhos de Altitude, apreciando uma taça do premiado Pinot Noir deles. Qual seria a harmonização perfeita? Para acompanhar esse Pinot Noir elegante, eu recomendaria um clássico. Costeletas de cordeiro grelhadas com alecrim e alho. A rusticidade do cordeiro, combinado com as notas herbáceas do alecrim e do alho, complementaria perfeitamente as notas delicadas de frutas e especiarias do Pinot Noir. Que combinação deliciosa! E na vinícola Caminhos da Serra, com seus vinhos de uvas nativas, que aventura gastronômica nos espera. Considerando o foco na tradição, a harmonização com o prato tipicamente brasileiro seria ideal, a feijoada. Nossa! Imagine só, um vinho tinto encorpado, com taninos robustos e aromas de frutas negras, acompanhando a riqueza e a complexidade da feijoada. Uma experiência sensorial completa. Feijoada e vinho tinto, que combinação inusitada. Qual vinho da vinícola você recomendaria para essa harmonização? Sem dúvida, o Tanat dele seria a escolha perfeita. É um vinho que tem estrutura para harmonizar com a intensidade da feijoada, criando um equilíbrio perfeito no paladar. E para os vinhos brancos, o que você sugere? Digamos que estamos na Vinícola Vista da Serra, apreciando aquele Sauvignon Blanc delicioso com aquela vista espetacular. Qual seria o acompanhamento ideal? Com certeza. A acidez vibrante e as notas cítricas do Sauvignon Blanc pedem um prato leve e fresco, como camarões grelhados com limão e ervas. Os sabores se complementarem perfeitamente, realçando as características de ambos. Consigo sentir o frescor da brisa da montanha, o Sauvignon Blanc geladinho e os camarões suculentos. Que experiência!
E para finalizar nossa jornada gastronômica, não podemos esquecer da sobremesa. Verdade. Qual é a especialidade da região? Campos de Cima da Serra, famosa pelas suas tortas de maçã. Hum, Experimente um strudel de maçã tradicional com uma bola de sorvete de creme, uma combinação clássica e reconfortante. strudel de maçã quentinho com sorvete. Impossível resistir. E qual seria o vinho perfeito para acompanhar essa delícia? Um Riesling Perdue seria a escolha perfeita. Ah, A doçura e a acidez do vinho harmonizariam com a doçura da maçã e a massa folhada da torta, criando uma explosão de sabores. Parece que já temos um roteiro gastronômico e vinícola completo. Sim. Mas aí nas vinícolas e da comida, o que mais você recomenda explorar em Campos de Cima da Serra? Afinal, não dá para ir até lá e só ficar bebendo e comendo, né? Claro que não, a região é um paraíso para quem ama a natureza. Ah. Você precisa conhecer o Cânion Itembezinho, um dos cânions mais impressionantes da América do Sul. já vi fotos de tirar o fôlego. Aquelas paredes rochosas gigantescas, a vegetação exuberante. Parece um cenário de filme. Com certeza, é uma experiência inesquecível. E para uma perspectiva diferente, recomendo visitar o Cânion Fortaleza, famoso por suas formações rochosas únicas. Cânions, cachoeiras, paisagens montanhosas, Campos de Cima da Serra parece um lugar perfeito para quem quer se conectar com a natureza e fugir do agito da cidade. Exatamente. E para quem se interessa por história e cultura, recomendo visitar o Museu de São José dos Ausentes. Lá você encontra um acervo de objetos e documentos que contam a história da região e de seus habitantes. Museus, paisagens deslumbrantes, vinhos deliciosos, estou com vontade de fazer as malas. Mas antes de finalizarmos nosso roteiro, você mencionou que a região também tem festivais e eventos relacionados ao vinho, certo? Que tipo de festa a gente pode esperar? O ponto alto do ano é o Festival do Vinho de Altitude, que acontece anualmente em São José dos Ausentes, uma das cidades mais altas da região. É uma celebração da cultura do vinho, com degustações, harmonizações, música ao vivo e, claro, paisagens espetaculares. Parece imperdível. E as vinícolas também organizam eventos. Sim. Muitas delas promovem festas da colheita, jantares harmonizados com a presença dos enólogos e apresentações musicais. Legal. É uma ótima oportunidade para conhecer os produtores, aprender mais sobre os vinhos e se divertir num ambiente descontraído. Campos de Cima da Serra parece ter atrações para todos os gostos. É mais do que uma região vinícola, é um destino completo, que oferece contato com a natureza, cultura, gastronomia e, claro, vinhos excepcionais. Concordo. É um lugar que encanta os sentidos e acolhe a alma. E por falar em encantar os sentidos, vamos falar sobre a degustação desses vinhos? Sim. Você mencionou que os vinhos de altitude têm características únicas, então como a gente, como apreciadores de vinho, pode realmente saborear e apreciar essas nuances? Ótima pergunta. Degustar vinho é uma arte. E existem algumas dicas e truques que podem te ajudar a desvendar essas camadas ocultas de sabor e aroma. Então vamos lá. Imagine que a gente tem uma taça de Pinot Noir de Campos de Cima da Serra à nossa frente. O que a gente deve observar? Primeiro, aprecie os aspectos visuais. Segure a taça contra a luz e observe a cor. Certo. O Pinot Noir dessa região tende a ter uma tonalidade rubi mais clara, devido ao clima frio e à safra mais curta. Então estão procurando aquela cor translúcida, quase como granada. Exatamente. Depois, gire o vinho na taça para liberar os aromas. Essa parte é sempre divertida. É como se a gente estivesse acordando o vinho. Exatamente. Agora, inspire profundamente e tente identificar os aromas. Lembre-se daquelas notas características do Pinot Noir que a gente discutiu anteriormente. Frutas vermelhas como morango, cereja, toques florais delicados e notas sutis de especiarias, muitas vezes com um toque de complexidade terrosa. E quanto ao sabor, como a gente pode realmente saborear essas nuances? Tome um pequeno gole e deixe o vinho cobrir seu paladar. Preste atenção à textura, à acidez e aos taninos. O Pinot Noir dessa região tende a ter taninos sedosos, uma acidez vibrante e um final persistente que geralmente carrega notas de frutas vermelhas, especiarias e um toque de terra. E a temperatura também influencia na degustação, né? Com certeza. Servir o vinho na temperatura correta é crucial para liberar todo o seu potencial. Para o Pinot Noir de Campos de Cima da Serra, eu recomendo servi-lo levemente gelado, em torno de 14 a 16 graus Celsius, para realçar seu frescor e os sabores frutados. Então, nada de vinho quente ou congelando, o ideal é encontrar o equilíbrio. Exatamente. E claro, a taça correta também faz diferença. Chega de usar aqueles copinhos de licor. Com certeza. Pro Pinot Noir, opte por uma taça com bojo mais largo para permitir que os aromas se desenvolvam e se concentrem. Sabe, às vezes quando eu estou degustando um vinho, eu sinto que não consigo identificar todas aquelas nuances sutis que os especialistas mencionam. Qual o seu conselho para quem, como eu, ainda está desenvolvendo o paladar? A prática leva à perfeição.
Quanto mais você degustar, mais atento você se tornará àquelas diferenças sutis de aroma e sabor. Legal. Não tenha medo de experimentar, provar vinhos diferentes e, o mais importante, aproveitar a jornada. Então o segredo é não ter pressa, apreciar a experiência e deixar que os sabores se revelem no paladar. Exatamente. E não hesite em fazer perguntas, conversar com os produtores de vinho, ler sobre diferentes regiões vinícolas. Quanto mais você aprende, mais você aprecia o mundo do vinho. Ótimas dicas. Mas voltando a Campos de Cima da Serra, como essa região se compara a outras regiões vinícolas renomadas, não apenas do Brasil, mas globalmente? O que a torna tão especial? Campos de Cima da Serra é uma estrela em ascensão no mundo do vinho e já está chamando atenção pelo seu terroir único e pela qualidade dos seus vinhos. Então estão falando de uma região que pode rivalizar com Borgonha ou Napa Valley. Ainda é cedo para dizer, mas o potencial está lá, sem dúvida. Quais são os fatores que tornam Campos de Cima da Serra tão especial? Em primeiro lugar, a altitude e o clima único que acompanha. Já falamos sobre a variação de temperatura diurna, as noites frias e a luz solar intensa durante o dia. Sim. Todos esses fatores contribuem para vinhos com acidez vibrante, aromas intensos e um caráter único. E essas não são características muito comuns em outras regiões vinícolas brasileiras, né? Exatamente. Campos de Cima da Serra está realmente expandindo fronteiras e desafiando as percepções do que o vinho brasileiro pode ser. E não podemos esquecer a diversidade do solo. Aquela mistura de solos basálticos, argilosos e arenosos, que permite que uma gama tão ampla de variedade de uva prospere. Com certeza. Esse é outro fator-chave que a diferencia. E depois há o elemento humano, os dedicados produtores de vinho que são apaixonados por mostrar o terroir único desta região. Eles são os verdadeiros heróis, né? Buscando os vinhedos, cuidando das videiras, experimentando técnicas e elaborando vinhos excepcionais. Eles são o coração e a alma de qualquer região vinícola. E em Campos de Cima da Serra, você pode realmente sentir essa paixão e dedicação em cada garrafa que você degusta. Então parece que Campos de Cima da Serra é uma região que vale a pena acompanhar. Uma região que está pronta para causar um impacto real no cenário vinícola global. Eu também acho. É uma região que transborda potencial. E eu tô animado para ver como ela continuará a evoluir nos próximos anos. Falando em promessas, a gente volta para aquela questão do potencial de Campos de Cima da Serra para se tornar uma região vinícola de renome mundial. O que precisa acontecer para essa região realmente se destacar no cenário global? É só esperar que as pessoas descubram esses vinhos maravilhosos ou tem mais coisa envolvida? Essa é uma ótima pergunta. E que muitos produtores da região estão se fazendo. É um desafio multifacetado que envolve uma série de fatores. Desde marketing e branding até produção e distribuição. Não basta ter um bom produto, você precisa saber vendê-lo, certo? Faz sentido. É como aquele ditado: quem não é visto, não é lembrado. Mas como Campos de Cima da Serra pode se destacar no mercado tão competitivo com tantas regiões vinícolas já estabelecidas? Um dos primeiros passos é criar uma identidade de marca forte e coesa que capture a essência de Campos de Cima da Serra, a altitude, o clima frio, o terroir único e a paixão dos produtores. Certo. Quando as pessoas pensam em vinho brasileiro, a imagem que vem à mente é a de vinhos mais leves e adocicados, como os da Serra Gaúcha. Campos de Cima da Serra precisa mostrar ao mundo que oferece algo diferente, algo especial. Seria como criar uma personalidade para a região. Algo que a torne única e memorável. Exatamente. E essa personalidade precisa ser comunicada de forma clara e envolvente, através de campanhas de marketing bem elaboradas, que contem a história da região, destaquem seus diferenciais e despertem o interesse do público. E não podemos esquecer da importância da participação em eventos internacionais, degustações, concursos. É preciso mostrar esses vinhos para o mundo. Mas além do marketing e da divulgação, o que precisa acontecer em termos de produção e distribuição para atender essa demanda global crescente? Certo. Imagino que aumentar a produção sem comprometer a qualidade seja um grande desafio. Com certeza. Muitas vinícolas de Campos de Cima da Serra são pequenas, empresas familiares, que não têm a capacidade de produzir o volume necessário para atender a demanda internacional. Elas prezam pela qualidade, pelo cuidado em cada etapa do processo, e isso leva tempo. Seria um desafio e tanto. Crescer sem perder a essência, sem abrir mão da qualidade que torna esses vinhos tão especiais. Sim. Que tipo de soluções podem ser adotadas para conciliar esses dois aspectos? Uma solução é a colaboração entre as vinícolas. Elas podem se unir para compartilhar recursos, conhecimentos e aumentar a capacidade de produção, sem comprometer a qualidade individual de cada uma. Certo. Outra solução é a busca por investimentos para a modernização dos equipamentos e ampliação da infraestrutura.
Investir em tecnologia para otimizar o processo produtivo, sem perder o toque artesanal que faz toda a diferença. Parece um bom caminho. E em relação à distribuição desses vinhos, como garantir que eles cheguem aos consumidores no mundo todo? Aí entra a importância de estabelecer parcerias estratégicas com importadores e distribuidores em mercado-chave ao redor do mundo. É preciso ter uma logística eficiente para garantir que os vinhos cheguem ao seu destino em perfeitas condições e a um preço competitivo. Ou seja, é preciso pensar em cada etapa da cadeia, desde a produção até a chegada do vinho na taça do consumidor. Mas, falando em desafios, não podemos ignorar o elefante na sala: as mudanças climáticas. Como esse fenômeno global está impactando a produção de vinho em Campos de Cima da Serra e o que os produtores estão fazendo para se adaptar? Afinal, o clima é um fator determinante na produção de vinhos, né? Sem dúvida. As mudanças climáticas são uma ameaça real para as regiões vinícolas do mundo todo e Campos de Cima da Serra não é exceção. A região já está enfrentando alterações dos padrões de temperatura e chuva, o que pode afetar o ciclo de vida das videiras, a qualidade das uvas e, consequentemente, o sabor dos vinhos. É um desafio que exige atenção e ação imediata, né? O que os produtores estão fazendo para lidar com essas mudanças? Eles estão buscando soluções inovadoras para adaptar seus vinhedos e práticas de cultivo a essa nova realidade. Uma das estratégias é a experimentação com diferentes variedades de uva, mais resistentes ao calor e à seca, por exemplo. Outra estratégia é a adoção de técnicas de manejo do solo que ajudem a reter a umidade e protejam as raízes das videiras. A irrigação precisa ser mais eficiente e o uso de defensivos agrícolas minimizado. É como se eles estivessem redesenhando seus vinhedos para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas. Exatamente. E a tecnologia tem um papel fundamental nesse processo. Sensores, drones, software de análise, tudo isso ajuda os produtores a monitorar as condições climáticas, a saúde do solo e o desenvolvimento das videiras, permitindo que tomem decisões mais assertivas e eficientes. A tecnologia a serviço da sustentabilidade, da qualidade, da preservação da tradição vinícola. Exatamente. E essa é a beleza de Campos de Cima da Serra. A capacidade de unir tradição e inovação, de respeitar a natureza e, ao mesmo tempo, buscar soluções para os desafios do futuro. Os produtores estão comprometidos em produzir vinhos de alta qualidade, sem comprometer o meio ambiente e garantir a longevidade da atividade na região. E, para finalizar, gostaria de voltar ao elemento humano que a gente discutiu anteriormente. Sim. O vinho é mais do que uma bebida, é uma expressão da cultura, da história e da paixão das pessoas que o produzem. O que torna as pessoas de Campos de Cima da Serra tão especiais. O que podemos aprender com elas. O que me encanta em Campos de Cima da Serra é a paixão e a dedicação das pessoas. Elas têm orgulho de suas raízes, de sua terra e de seus vinhos. Elas trabalham com amor, com respeito à natureza e com desejo de compartilhar o que de melhor a região tem a oferecer. É inspirador ver como a paixão pelo vinho pode unir as pessoas e transformar uma região inteira. Com certeza. E essa paixão é contagiante. Ao visitar Campos de Cima da Serra, você se sente acolhido, como se fizesse parte daquela comunidade. Você experimenta não apenas o vinho, mas a história, a cultura e a alma da região. É uma experiência completa que vai além da degustação. Sim. É como se a gente estivesse degustando um pedaço da alma daquela região, da história daquelas pessoas. Perfeitamente. E é isso que torna o vinho tão especial. Ele nos conecta com a terra, com a história e com as pessoas. E com isso, chegamos ao fim da nossa imersão em Campos de Cima da Serra. Espero que você, ouvinte, tenha se inspirado com essa jornada e se sinta motivado a descobrir os vinhos dessa região encantadora. Além dos rótulos conhecidos, explore novos sabores, novas histórias e novas experiências. Editoria? Saúde! Saúde.